Bem, pessoal, vocês estão acompanhando aí que há uma pressão, quem está acompanhando o Globo, CNN, Estadão, Folha e etc., e o próprio mercado financeiro também, há uma pressão para derrubar o Haddad, né? E, em última instância, na verdade, é uma pressão para derrubar o governo, né? Viralizou nas redes esse vídeo do Ometo, num desses fóruns de empresário, falando que esse governo aí acabou, que esse governo não vale nada. O que mais me chama a atenção é que se consolidou com esse vídeo do Rubens Ometo essa ideia de que o governo faz o ajuste fiscal, faz o ajuste das contas públicas por meio do aumento de impostos. E aí eles estão tentando formar um clima já para impeachment. Tá? Tá aqui no UOL, né? Presidente da Confederação Nacional da Agricultura diz que se recusa a falar com Lula. Aí ele ainda diz assim, é um desgoverno, ou seja, já usando linguagem de guerra mesmo, linguagem de quem já está em campanha pelo impeachment. E olha que é um setor que recebe aí 500 bilhões, né, pro Plano Safra e tal. Ontem na CNN também assisti um programa lá, o pessoal já estava falando em impeachment. O que eu vi hoje, William, a gente viu um almoço hoje, que eu chamei de almoço do fim do mundo, em referência a como o setor produtivo tem chamado a MP do fim do mundo, um almoço na sede da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária. E ali, o interessante é que não estava só o pessoal do agro, tinha o pessoal do óleo e gás, o pessoal da infraestrutura, da indústria de medicamentos, de máquinas e equipamentos. O clima que eu vi hoje, William, sem nenhuma força de expressão, exagero no que eu estou dizendo. Era um clima que eu via no impeachment de Dilma Rousseff. A frase dura, Daniel. Vocês viram o que nesse almoço, hein? Olha, o almoço estava bem indigesto, viu? Tinha arroz? Tinha arroz, de vários tipos. Thaís, ninguém segura a Thaís hoje. Então, peraí, vamos organizar as ideias aqui, porque vocês viram que eles estão fazendo até piadinha já com o impeachment, né? Primeira coisa, é essa história de que o governo está explodindo a carga tributária, né? A carga tributária bateu 33,7% do PIB do Brasil em 2022, né? Quem era presidente do Brasil em 2022 não era o Lula, era o Bolsonaro. Então a carga tributária bateu recorde com o Bolsonaro e no ano passado, inclusive, ela caiu um pouquinho, tá? Caiu para 32% do PIB. E aí, vamos seguir aqui, porque eu tô costurando um raciocínio, tá? Há uma teoria de que a economia brasileira está se desmanchando, tá? E o pessoal já falando até impeachment. E eu tô dizendo outra coisa, eu tô dizendo, olha, não é bem isso. Quando a gente olha para os dados, não é bem isso, né? Então, hoje saiu a decisão lá que os Estados Unidos vão manter a taxa de juros alta, tá? Para controlar a inflação deles. Bem, isso aí continua exercendo uma pressão aqui. O dólar hoje pulou praticamente 5,40. E fizeram um estardalhaço com o dado da inflação, né? Quando você olha, a inflação em 12 meses no Brasil tem 3,9%, né? E porque fizeram um estardalhaço porque teve um aumento agora em maio, que eles estavam prevendo 0,41%. A IPCA veio 0,47%, ou seja, pouquinha diferença, por causa da questão do Rio Grande do Sul, que deu uma pressionada no preço do arroz, e aí estão fazendo um estardalhaço por conta disso, como se o governo tivesse acabado, a inflação está disparando, e não sei o que, e não tem nada disso acontecendo. Aí vamos lá, a gente relembra que o desemprego no Brasil, ele tá no menor nível dos últimos 10 anos. A gente, hoje, olha só, hoje saíram vários dados sobre a economia brasileira em abril, tá? O IBGE divulgou uma bateria de dados. O maior setor da economia, que é 70% da economia, que é o setor de serviços, cresceu, pessoal, numa taxa anualizada, ou seja, abril de 2024 versus abril de 2023. O setor cresceu 5,6%. Ou seja, não é um exagero dizer, olha, a economia, até a tragédia do Rio Grande do Sul, estava voando. A partir da questão do Rio Grande do Sul, não sei como que vai ficar, mas nós já temos os dados para afirmar que até a questão do Rio Grande do Sul, a economia brasileira estava voando. A tendência é que continue, porque o Rio Grande do Sul é só 7,5% da economia brasileira. O restante da economia continua indo muito bem. Bem, e saiu ontem o dado da indústria brasileira, tá? Da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Olha só, abril de 2024 contra abril de 2023. Sabe quanto que foi o crescimento real, já descontado a inflação? 12% o crescimento do faturamento da indústria brasileira, na base anualizada. Então, a economia até abril estava voando, nós já temos os dados para afirmar isso. Bem, agora a gente sabe que de maio para frente aconteceram algumas coisas ruins. Primeiro, o desastre no Rio Grande do Sul, aí teve esse repique na inflação, aí agora tem essa esticada no câmbio, em função de taxa de juros nos Estados Unidos e tal. Agora vamos lá, o Haddad tem um fio desencapado aí para resolver, né? Essa desvalorização do real, ou seja, frente ao dólar, né? Ou seja, o câmbio está escapando de certa forma. Isso aí se transfere para a inflação. Esse é o problema, porque uma parte considerável da cesta de consumo dos brasileiros é composta por produtos importados. Então, por exemplo, trigo, né? Que a base aí das massas, dos pães, é importado.
uma parte considerável dos combustíveis, né? Diesel e tal, os caminhões, é importado também. E além disso, a gente ainda tem todo tipo de componente eletrônico, componentes de automotivos, um monte de coisa que a gente consome, televisões e tal, tudo isso é importado. Então, o problema da desvalorização do real frente ao dólar é que isso bate na nossa inflação. E assim, não é questão que é o dólar, tá? O problema é a desvalorização do real frente frente ao euro também, ou qualquer outra moeda central. É o seguinte, qual que é um dos problemas que está fazendo a moeda brasileira se desvalorizar? Tá? É que o pessoal diz, olha, a trajetória da dívida brasileira não é sustentável. Por quê? Porque existem 3 despesas que sobem muito acima da inflação todos os anos no Brasil. E aí, uma das principais é o gasto com aposentadorias. Por quê? Primeira coisa, 70% das aposentadorias do Brasil são em cima de salário mínimo. Tá? Isso é um ponto importantíssimo. Guardem essa informação. 70% das aposentadorias no Brasil são de um salário mínimo. Ponto. Bem, o governo Lula ele entra com uma política de dar a correção do salário mínimo por inflação do ano anterior, mais o crescimento do PIB do ano anterior. No caso atual, isso dá que o salário mínimo é corrigido pela inflação, mais 3% de ganho real todo ano. Bem, e para completar, a última informação que eu queria que vocês guardassem a cada R$1 de aumento que o governo dá no salário mínimo, vocês guardaram a informação que eu dei antes, né? 70% das aposentadorias do Brasil são em cima do salário mínimo, tá? Então, a cada R$1 que o governo dá de reajuste no salário mínimo, isso reflete num gasto adicional de 350 milhões de reais para o Tesouro Nacional. Então, quando o governo Lula vem e diz que agora, não, a aposentadoria agora é reajustada, inflação mais 3, isso gera um gasto anual de 30, 40, 50 bilhões de reais a mais todos os anos. E aí, o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, procurou o Lula ontem para dizer o seguinte, olha, Lula, a dívida do Brasil vai explodir se continuar nesse ritmo. Então, uma solução que pode ter é você desvincular as aposentadorias do reajuste do salário mínimo. Tá? Então, em tese, um aposentado poderia ganhar menos que um salário mínimo. Eu acho que essa é uma ideia que não tem chance nenhuma de ser o Lula acatar isso, o Lula colocar isso pra votar. Então, isso aí tá encerrado, isso não vai pra frente. É o seguinte, o que sobrou, então, na realidade, para evitar um aumento explosivo nos gastos da União, tá? É o que o Haddad propôs hoje, tá? O Haddad diz que vai propor a Lula mudanças no formato dos pisos da saúde e educação. Aí você pode perguntar, não, mas não é possível, não tem mais nada para cortar? Não tem. Eu já mostrei aqui o que são os gastos do governo. Tem 3 gastos que são relevantes. O resto tudo é nada. O resto tudo não dá 10 bilhões, 15 bilhões, o resto tudo é insignificante. Lei Rouanet, insignificante, nada. Não chega a dar 1 bilhão por ano. Tá? Então, que tem dinheiro, mesmo que você consegue economizar 20, 30, 40 bilhões em um ano, são as seguintes despesas. Em primeiríssimo lugar, INSS. Tá? O INSS quase metade do orçamento federal já vai de cara para pagamento das aposentadorias e pensões. O segundo lugar, que ainda tem uma quantidade de dinheiro razoável por ano, né, que dá mais quase 400 bilhões de reais por ano de gasto, é salário de servidor federal, tanto o ativo quanto o inativo. Né? Então isso é uma rubrica também relevante, que tem bastante dinheiro. E depois saúde e educação. Bem, os gastos em saúde no Brasil eles crescem em função de um percentual da receita do governo federal. Tá? Então, por exemplo, a receita cresceu 10% no ano passado, os gastos em saúde, por exemplo, cresceram 10%. Eles têm que acompanhar a receita. O que o Haddad está propondo é que eles cresçam a inflação mais 2,5% ao ano. Tá? Então, ele propõe um aumento real, mas um aumento mais comedido, né? Um aumento mais sustentável no longo prazo. Aí vem a questão que eu acho que vai definir o futuro do governo Lula. O PT, parece, Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, já falaram que assim, a reação ao Haddad vai ser fortíssima se ele quiser realmente introduzir essa medida. Eu acho que se ele não conseguir introduzir isso, ele mesmo pode acabar caindo, mas de qualquer forma, se ele não conseguir introduzir isso, acho que tem chance sim do próprio governo acabar caindo, porque o dólar vai continuar subindo, vai começar a repassar para a inflação, o Banco Central pode até começar a falar em subir juros, e aí o governo começa realmente a ficar numa situação, vocês vejam o nível de agressividade já que esses setores aí poderosos já estão contra o governo. Né? Ou seja, o presidente da Confederação Nacional da Agricultura, que tem a maior bancada do Congresso Nacional, dizendo que não fala mais com o governo, que o governo é um desgoverno, e ainda diz o seguinte, ó, chegou a hora de nós darmos um basta nesse governo. O que ele vai fazer? Ele vai começar a colocar trator nas estradas, parar. Então, assim, eu acho o Haddad, se o Haddad cair, acabou o governo de fato. Tá? O Haddad tem que ser blindado nesse momento e tomar as medidas que têm que ser tomadas, tá? Para garantir a estabilidade da economia. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.